Olá, pessoal! Esse é o primeiro de uma série de vídeos a respeito de projetos de pesquisa. A gente vai falar sobre a estrutura de um projeto de pesquisa e pode ajudar as pessoas que estejam procurando informações nas disciplinas de metodologia científica, projeto integrador ou mesmo do trabalho de conclusão de curso. Bom, nosso primeiro vídeo então vai começar da introdução, né? A introdução de um projeto de pesquisa. Bom, eu dividi então na seguinte questão, né? Por que a importância das introduções? Por que fazer uma boa introdução? A primeira coisa é que a introdução ela te traz informações prévias, né? Ela coloca o leitor sobre questões prévias da temática do trabalho. Então é fundamental que vocês, ao construírem a introdução, façam pesquisas em instituições que dão essas informações prévias, em dados, né, que dão essas informações prévias. Por exemplo, um aluno vai estudar startups, ele precisa ter as informações prévias dessa temática. Né? Então, sobre censos de startup, características das startups brasileiras, etc. Sempre quando a gente vai fazer um trabalho de pesquisa, a gente tem que pensar que é um funil, no sentido de que a gente vai cada vez especificando mais e tornando mais específico, para o trabalho não ficar muito grande e a gente não conseguir terminá-lo, certo? O outro ponto é o estabelecimento de uma estrutura para a pesquisa. Na introdução, você já vai apresentar como que você vai estruturar todo o seu projeto, ou como você está estruturando esse projeto de pesquisa. Né? No texto final do TCC, também, mas ele já muda o tempo de verbal. Quando a gente está falando de projeto de pesquisa, a gente está falando de um futuro, é uma proposta. Então, o projeto pretende, o projeto fará, tudo no futuro, né? Quando a gente está quando a gente já está tratando da versão final do trabalho de conclusão de curso, isso já fica ou no presente ou no passado, porque aquele já é o relatório final. Uma outra coisa fundamental é o relacionamento com outras pesquisas. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre revisão da literatura. E quando a gente vai fazer revisão da literatura, é fundamental que a gente explique para o leitor ou demonstre para o leitor onde que o meu trabalho está posicionado, porque muita gente pesquisa sobre a temática, eu não sou o primeiro a falar sobre isso. Então é fundamental esse posicionamento, né, do trabalho de conclusão de curso. Bom, problema de pesquisa. Muita gente confunde problema de pesquisa com o enunciado do problema. Né? São duas coisas diferentes, com a declaração do objetivo, coisas assim. O problema de pesquisa ele é mais amplo, ele tem que demonstrar questões que se relacionam, que produzem esse problema, certo? Então, o que pode ter? Primeira coisa, tem muitas fontes em potencial. Muita coisa pode produzir um problema de pesquisa. Pode ser um problema empresarial, pode ser um problema social, pode ser um problema econômico, pode ser um problema ambiental. Né, são infinitos os problemas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu trabalhe com filtros e eu queira fazer um filtro para a água com menor custo. Tá aí um problema, né? E aí é claro que eu tenho que definir. Dentro de filtros tem 1 milhão de possibilidades. Dentro de filtros para água, mais 1 milhão. Aí eu vou definindo isso e vou centralizando. Um outro exemplo, por exemplo, eu quero trabalhar com blockchain. Bom, mas muita gente trabalha com blockchain. Né? Blockchain é uma forma, é uma temática gigantesca dentro da área da ciência da computação, da área da informática. Né? E aí você tem que entender, mano, qual é um gargalo dentro do blockchain? Pô, blockchain tem uma criptografia que eu posso trabalhar melhor. E aí você vai fechando. Então muitas fontes são potenciais para um problema de pesquisa. Uma outra questão é que você pode ter esse problema pelas suas experiências pessoais ou de pesquisas anteriores. Então, se você já fez, por exemplo, uma iniciação científica e quando você estava construindo a tua iniciação científica, de repente surgiu um problema que você quer pegar ele de novo e trazê-lo para a resolução. Então, são essas coisas. Ou experiência pessoal em empresa, experiência pessoal no própria questão de estudo, da escola. Pô, a gente tem uma dificuldade em ter material de química de baixo custo, experiência em química em baixo custo. Sou da licenciatura e quero estudar experiências em químicas de baixo custo. Tem aí um problema de pesquisa que a gente pode começar a delinear.
A outra questão é os debates na literatura. Isso é fundamental. A partir do momento que aquilo que está na minha cabeça está começando a borbulhar, está me fazendo, eu estou sentindo um incômodo, não só em mim, mas em várias outras fontes, eu tenho que ver o que a literatura está falando disso. E quando a gente diz literatura, a gente está falando de literatura científica. A gente tem que fazer aí um salto do eu acho para uma questão de que alguém ou alguns estudos sistematicamente já avaliaram o problema, né? Ou um problema parecido, ou alguma coisa que contorna o meu problema, porque esses estudos me apoiam a definir meu problema de pesquisa com mais clareza. Bom, quais são as funções então de uma introdução? A primeira função da introdução é de despertar o interesse sobre a temática, por isso que é necessário que ela seja bem escrita. Uma introdução chata, uma introdução com uma escrita de qualquer jeito, ou muitas vezes um problema recorrente aos alunos é que eles escrevem a introdução, né, no projeto de pesquisa, beleza, aí eles terminam o trabalho final, o projeto final e etc. E eles copiam e colam aquela introdução. Então a introdução já está descolada do que foi feito. A introdução ela precisa ser sempre vista e revista. Né? Eu faço uma primeira, finalizo o meu projeto de pesquisa. Aquilo é uma introdução. Para o meu relatório final, vou ter que rever essa introdução, até porque, como eu já disse anteriormente, os tempos verbais mudam na escrita disso tudo. A outra questão está relacionada com descrever o problema que gerou o estudo. Eu preciso mostrar que isso é um problema. Né? Esse é o ponto da introdução. Eu preciso mostrar ao leitor que realmente eu estou falando de um problema. A terceira coisa que eu ia falar de função da introdução é que eu preciso posicionar o meu problema dentro de um contexto da literatura acadêmica. Eu preciso mostrar que a literatura fala disso, ou que a literatura deixa escapar isso, pode ser isso também. Eu preciso mostrar que isso é um problema. Então, quando eu vou mostrar que isso é um problema, eu preciso cercar isso pela literatura científica. E agora, por fim, assim, eu vou fazer vídeos curtos, uma estrutura possível para a sua introdução. Né? Primeira coisa é esse problema de pesquisa. Eu preciso definir um problema. Circunscrever esse problema. É como se a gente estivesse cercando um animal. Né? O animal é o problema, a gente precisa cercar ele. Então eu preciso ir descrevendo, sempre num contexto de funil, porque eu preciso começar com coisas mais amplas. Se eu for, por exemplo, tratar do problema de recrutamento em startups. Né? É total imaginário isso. Eu preciso falar o que é recrutamento, como isso acontece na empresa, o que é startup, como que acontece o recrutamento na startup, eu vou fechando. Então, são temas chaves. Uma dica é que vocês coloquem isso no papel em caixas, assim, para depois a gente conseguir identificar como elas se relacionam e se correlacionam, né? Então você começou a sua introdução com o primeiro parágrafo falando do problema de pesquisa. A segunda coisa que você vai falar é os estudos que abordam esse problema. Então nesse primeiro problema de pesquisa eu vou usar mais fontes como IBGE, censos, eu vou definindo esse problema socialmente, economicamente, tecnologicamente, ambientalmente, depende de como eu vou tratar disso tudo. Depois eu vou trazer os estudos que abordam esse problema. Alguém já falou disso ou falou de algo parecido com isso. Então eu preciso cercar isso. Google Scholar, periódicos CAPES, Cielo, todas as bases de dados acadêmicos. É fundamental fazer uma revisão. Vai ter um vídeo especial sobre revisão de literatura, depois devo postar posteriormente. Ao fazer esse panorama dos estudos, eu preciso levantar as deficiências desses estudos. Não só deficiências que eu encontro, por exemplo, olha, tem muito estudo disso, por exemplo, na parte norte do mundo, nos países desenvolvidos. Mas como isso acontece nos países desenvolvidos? Isso é uma deficiência no estudo. Né? Ou eu acho muito esse tipo de estudo em empresa privada, mas em empresa pública, por que eu não acho? Ou o que diferencia? Então, eu preciso trazer essas deficiências no estudo. Posteriormente, eu vou colocar a importância do estudo. Esse estudo ele precisa se justificar socialmente, cientificamente,
economicamente, eu preciso mostrar que ele é viável, meu estudo, e que ele é importante para determinado grupo. Eu não posso, assim, né, bem não posso, mas não faz sentido eu fazer um estudo de um problema que só me afeta, né? Eu preciso ter casos, né, parecidos. Então eu preciso ter essa visão investigativa. Depois você vai declarar o objetivo de pesquisa, que é numa frase ou num pequenino parágrafo, né? A declaração do objetivo precisa ser muito clara. Frequentemente é numa frase que a gente faz isso. Essa frase ela precisa ser clara, porque ela vai alimentar todas as relações de pesquisa que o seu objetivo traz. Beleza? Eu vou fazer outros vídeos que vão tratar especificamente de cada um desses casos. A minha referência sobre essa série de vídeos, e sempre vou trazer, é do John Cashwell, né, em esse livro chamado Projeto de Pesquisa. O que vem depois, então, o problema de pesquisa no estudo. Tá? E aí eu vou falar um pouco também sobre como fazer referencial teórico e etc. Beleza? A gente se vê aí e se cuide.